Olá, boa noite. Vamos iniciar uma aula do 7º período de administração da nova faculdade em Contagem. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. professor. Tudo bem? Boa noite. Boa Tudo bom? noite. Vamos fazer um exercício, então, das ferramentas da qualidade, conforme nós tivemos as explicações na aula anterior, a aula de ontem. O vídeo ele está disponível aí no YouTube e na sala de aula do Google de vocês. Então, hoje nós vamos aplicar essas ferramentas para que nós possamos tirar as dúvidas caso aconteça, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que vocês precisam ter, então, um arquivo em Excel que eu passei para vocês. Esse arquivo em Excel vocês fazem um download. E aí, ao fazer um download, eu vou apresentar para vocês alguns problemas. Por isso, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar meu computador todo, que aí vocês conseguem, então, acompanhar comigo. Eu tenho, pessoal... Pessoal, só uma coisa antes. Eu tô tentando aqui, mas não tá dando, não. Como que eu faço para silenciar meu microfone? Eu já procurei. Tem um microfonezinho aí, quer ver? Aqui na minha tela, talvez você vá perceber. Você clicar na tela. Quando você clica na tela, aparece aqui no meio dela, aqui, olha, um microfone. Se você apertar aqui nesse meio, ele consegue ficar mudo, desabilitado. Conseguiu? Não. Aperta no meizinho da tela, no meio da tela sua. Isso. Pronto, aí aparece um liberar aqui, um íconezinho e um outro do microfone. Você tem que apertar em cima do microfone. Achei. Muito obrigada. Nada. Vamos lá, galera. Então, eu quero que vocês façam dessa maneira aqui, tá bom? Esses são os problemas de produção. Deixa eu ver se eu consigo colar e copiar lá na nossa telinha de bate-papo. De repente a gente consegue. Espera aí. Não saiu configuradinho não, mas é que saiu. Coloquei lá para vocês, para ficar mais fácil de vocês pegarem, tá? Lá no bate-papo lá nosso, do 7º período. Vocês viram aí? Sim, vimos. Pronto. Então, esses são os problemas no qual nós vamos ter para a gente estratificar. Então, por enquanto, não vão fazer nada com ele, não. Vocês vão abrir a planilha lá do PDCA que eu passei para vocês, e vocês vão preencher para mim que a meta de erros aqui, ela é a meta aqui em cima. Deixa eu tirar aqui a cor. A meta aqui vão ser 300 erros, tá? Esses 300 erros vão ser de janeiro até dezembro. Então, vocês vão preencher assim para mim. 300 na meta. Todinha, de janeiro a dezembro. Aí vai ter uma meta acumulada, então, de 3.600 erros nesse caso, tá bom? Vou colocar aqui, ó, erros na indústria. Então, pessoal, ok? Colocaram 300 aqui na meta, de janeiro a dezembro. Sim. Ok, e aqui no problema, Gabi, você fica atento, tá? Porque como você não costuma mexer com essa ferramenta, eu preciso que você fique bem atenta para não se perder, tá? Tá Então, bom. se estiver indo rápido, você me para, tá bom? Sheila também, viu, gente? Não é só para Gabi, não. Ok. Porque ontem ela se manifestou.
Então, olha, problema aqui, eu estou colocando alto índice de erros na indústria. Copia isso aí na sua planilha, para ficar igual ao meu. Alto índice de erros na indústria. Alto índice de erros na indústria. Ok? A meta vai ser atingir o máximo de 3.600 erros na indústria até dezembro de 2020. 3.600 erros, pessoal, de repente não é tantos assim, tá? Porque eu estou dizendo que pode ser que a gente está falando numa meta, numa quantidade de produção muito alta. Eu estou colocando essas informações lá no nosso bate-papo ali do Hangout também, tá? Para facilitar para vocês. Aí é só vocês copiarem, colarem e colar no sua planilha, se vocês quiserem. Pronto. Então, uma vez que nós já colocamos o problema, que é Professor, alto índice... Oi? tem como esperar só um minutinho que o meu travou e eu perdi uma parte da chamada. Chamada? A gente estava aqui agora em chamada e o meu computador deu um vizio aqui e saiu tudo. Aí eu estava na parte que você falou, de 300 de janeiro até dezembro. Isso. Isso é para preencher na planilha, né? Preencher na planilha. Vou te mostrar minha planilha. Sua planilha tem que ficar igual a minha, olha. Aqui, você cola lá o problema. Eu coloquei lá no bate-papo. Alto índice de erro na indústria. Cola lá. Aí você cola essa informação aqui também. Atingir o máximo de 3.600 erros na indústria até dezembro de 2020. Ok? Isso é no problema, né? O atingir é no problema, né? O atingir é meta. Meta. Atingir o máximo. É na meta. O problema é alto índice de erros na indústria. Igual a minha tela aqui. Você consegue ver minha tela, Pamela? Estou conseguindo ver agora. Não Tá está bom. mostrando para mim, não. Tá bom. Aí aqui, de janeiro a dezembro, você digita 300 aqui no janeiro, você copia e seleciona até dezembro e dá um Ctrl V, que aí copia toda a meta aí, tá bom? E fica uma meta 300 para cada uma delas. Então, a gente pode falar que em janeiro nós tivemos 250 erros. Nós batemos a meta em janeiro com 250, sim ou não? Sim. Sim. Se nós, em fevereiro, tivéssemos 150, batemos a meta, sim ou não? Sim. Juliana, eu não entendi. Não? Não. O que você não está entendendo? Eu tenho uma meta aqui estabelecida para o mês de janeiro, ok? Sim. Mês de janeiro já passou. Então, eu Sim. tenho 300, eu tenho que acertar até 300, porque eu estou falando de erro. Erro, quanto menos eu tiver, melhor é. Então, se eu tenho 300 erros, é o máximo que eu posso atingir. Se no mês de janeiro eu tive 250 erros, eu preencho na minha planilha. E eu alcancei minha meta ou não, Gabi? Alcançou Pronto. sim. Então, eu alcancei minha meta. Se Sim, fosse entendi. vendas, presta atenção, Gabi. Se fosse vendas, o melhor da meta ia ser para cima. Ou seja, falando de 300 vendas, se eu tivesse tirado 250, eu tô com menos venda do que eu deveria ter. Então, Sim, o melhor é se eu tivesse aqui, por exemplo, 300, sei lá, 310 vendas. Aí eu ia atingir minha meta, entendeu? Entendi. Mas nesse caso aqui, eu estou falando de erro. Então, se eu tive 250 erros em janeiro, então eu atingi minha meta em janeiro. Em fevereiro, então eu tive uma gestão muito eficiente, e aí de 300 erros eu fiz só 150 erros. Mas em março, acho que o pessoal estava meio desequilibrado por causa do coronavírus, então teve aí 400 erros na indústria. Isso é um problema, sim ou não? Sim. Um mega problema. Então, uma vez que é problema, nós precisamos então resolver esse problema. Só até aqui, em março, nós podemos ver exatamente como que isso ficou aqui no nosso gráfico. Vocês estão vendo? Aqui o preto está mostrando onde que eu tinha que alcançar,
Mas aí chegou um determinado momento que aqui em março, né, houve 400, ou seja, subiu desse gráfico e aí mostrou que a gente não atingiu a nossa meta. O que nós temos que fazer agora? A gente tem que então começar na estratificação. Vamos para o próximo? Estratificação. Na estratificação, vocês vão preencher com aquelas informações no qual eu passei para vocês. Qual informação que é essa? É que eu passei lá no Hangout para vocês. Separação errada, você pega lá essa informação e joga lá, separação errada. Quantas ocorrências eu tive? Eu tive 45 ocorrências, então vou colocar 45 aqui. Separação errada. Na linha de baixo, eu vou pôr faturamento incorreto. Então, eu vou lá e coloco faturamento incorreto. Quanto que é o número de ocorrências do faturamento incorreto? 60. Então, esses dados eu já estou dando para vocês, tá bom? Se fosse na indústria, na empresa de vocês, vocês teriam que verificar a quantidade de erros que foi cada um desses itens que nós estamos colocando, ok? Então, lembre disso aí. Eu só estou aqui colocando algumas informações que eu inventei para que vocês coloquem na sua planilha. Pedido errado, foram 30. Eu coloco lá, pedido errado. Um caladinho, eu espero que vocês estejam fazendo. E atraso na entrega. 140. 140. Atraso na entrega. Pronto. Vou esperar vocês chegarem até onde eu estou, tá bom? Beleza. O meu já tá pronto. Pedro, para de tirar onda. Tá bom. Pedro, você pode ir avançando aí, tá bom? Aí você vai avançando e se eu der alguma coisa errada, depois, quando eu chegar até você, aí você vai corrigindo, tá? Se você quiser ir caminhando aí, pode ir. Da Beleza. mesma forma, o pessoal aí, Vinícius, o pessoal que já está mais acostumado com isso. Então, comigo até aqui, Gabi, Professor, Sheila, eu não tô com você, não. Pamela, Porque onde meu você tá? computador parou. Aqui, ó, eu Ixi. liguei agora tudo de novo e eu perdi o que eu já tinha feito. Tô tentando aqui agora reconectar ele. Então, reconecta aí, Pamela. Senão você vai ter que pegar só na aula, então. Mas tenta aí. Não desiste de você ainda não. Tá, muito obrigada. Vê aí. Tem hora que eu esqueço que mesmo mostrando a minha tela, né? Mostra minha câmera também, não mostra? Para vocês? Mostra. Pois é. Às vezes eu esqueço, vou mexendo em outra coisa aqui na mesa. E aí no vídeo tem hora que eu fico olhando pro nada aqui. Depois que eu descobri isso, quando eu fui ver minhas aulas, eu falei, gente, o que eu tô arrumando? E esse vídeo fica público depois, né? Aí, Fica. ô gente, tá bom. Nunca pensei que eu ia expor tanto a minha imagem. Ai, ai. A que nível chegamos? Pessoal, só um minutinho. Tá restaurando que o trem tá Ô, indo. Sheila, tá dando certo? Tá, tô indo, já tô lá perto de você. Que bom. Só o pareto aqui que eu dei uma esquecida, porque ontem o notebook não abriu de jeito nenhum. Tá bom, Mas aí olha eu o vou seguinte, aqui nessa parte aqui, gente, olha, na estratificação, vocês precisam aqui nesse recadinho aqui, olha aqui na minha tela, olha, aviso de segurança, você precisa aqui em opções habilitar macro, tá? Habilitar macro e der ok, tá? Aí, velho, travou bem na hora. Ai, que Ixi, bosta. computador de vocês. Ô, Então- Sheila, nós estamos sendo gravadas. Cuidado com as palavras torpes. Sua filha futuramente vai assistir essa aula e vai falar assim: ah, mãe, você que está ali falando essas palavras. Foi mal. Ai, gente.
O problema é que eu tô assistindo no celular, então travou foi no celular. Eu tô assistindo no celular e fazendo no notebook. Ah, entendi. É, galerinha. Aí como que eu Então, faço para negociar o macro lá, ou... tem opções aqui, ó, mais ou menos aqui nessa área, tem uma parte chamada opções, aí você aperta e aí fala Mas habilitar macro. eu tenho que selecionar alguma coisa? Não selecionar nada não, pode Ah, só tá. mandar habilitar macro, porque quando você habilita, o segredo tá aqui, Sheila. Aí quando você habilita macro, você manda aqui, aperta esse botão ordenar, tá bom? E quando Aham. você ordena, vai vir de ordem decrescente, do maior para o menor. Aí, tendo a Entendi. ordem decrescente, quando você vai lá para o Pareto, ele já tem, já da maneira que é o que tem que ficar. Ah, tá. Habilitar macro. Tem Ah, esse. macro. Exibir Conseguiu? macro. Pode ser exibir, não. Aí é Pareto, né? Aí depois, quando você manda ordenar, você clica aqui em ordenar. Ah, em ordenar. Depois que você habilitou o macro, você aperta ordenar e aí você Ok. pode ir para o gráfico de Pareto. Gabi, onde você está? Já achei, já consegui. Você está junto comigo no Pareto já, ordenado? Tem como voltar um slide, Juliana? Tem. Estratificação, tô Ah, aqui. sim, tá igualzinho. Posso Tá? passar. Tá igual. E você fez ordenar aqui, olha, você Sim, habilitou o macro antes. sim. Nem Você fez. precisou, já estava disponível. Ah, então tá. Aí quando você ordenou, o atraso de entrega ficou aqui em cima, né? Com Sim. 140. Ô, O Juliana, fim. Oi. meu gráfico mudou. Mudou? Como assim mudou? Ele alterou o gráfico. Não, ok, Ele não mas tem que indicava alterar isso, dessa, não. tem que alterar dessa maneira aqui, ó. Tem que estar dessa forma, ó. Ele Aqui. tava, mas agora não tá mais, não. Ixi. Ô, Jesus. Talvez Não, você ele clicou em vai. ordenar 2 vezes, não? Não, mas Oi? ordenar tá de boa. Se for ordenar 2 vezes, daria o mesmo resultado. Não, ele ordenou, só que alterou o gráfico. O gráfico Alterou? tá no Será gráfico de que barra. você criou, você mandou criar a parede aqui? Será que foi isso? Deixa eu ver. Então, aí eu não sei, né? Aí pode ser. Ah, foi para esse gráfico aqui? Olha aqui. Isso, isso. Ah, entendi. É porque você mandou criar Pareto. Pode excluir esse gráfico, tá? Aqui, ó, vem aqui, ó, nesse gráfico 1 seu, coloca lá do direito do mouse e manda Aham. excluir, tá bom? Manda excluir. Porque o Pareto mesmo está escrito Pareto, ele já vai estar montado de acordo com os dados anteriores seus. Quando você clica lá no criar Pareto, ele até cria, aquilo lá é um Pareto, mas não está bonitinho do jeito que esse já está, não. Tá bom? Aham. Todos aqui comigo? Sim. No Professor, você Pareto? pode me falar só uma coisa? Posso. Você pode me mostrar essa parte da identificação sua, como que ficou, por favor? Identificação? Sim. Isso. Aqui ficou alto índice de erros da indústria. Essa frase já está até lá no Uhum. Hangout. Depois você vai colocar Aham. aqui embaixo na meta, atingir o máximo de 3.600 erros Aham. na indústria até Sim. dezembro de 2020. E Uhum. aqui na meta você vai colocar 300 até Uhum. dezembro. Dezembro, E o certinho. real vai ficar 250, 150 e 400. Que foram Tá. aquilo que a Uhum. empresa ela conseguiu ao longo do tempo. Uhum. Sim, sim. Aí vai partir da estratificação, né? Aí depois, quando a gente faz isso, aí vai mostrar o gráfico bonitinho e tal, e vai para Isso. estratificação. Pronto. Aham. Estratificação, aqueles problemas que eu também já coloquei lá no Hangout. Ah, tá. Então é Conseguem só ver? colocar esses problemas que você colocou no Hangout, né? Mas aí você copia frase por frase. Atraso na entrega, 150. Não precisa ser nessa ordem, não. Coloca até do jeito que está lá, porque depois você é só apertar o botão ordenar que vai ordenar. Aí pode colocar errada primeiro, igual tá lá, ou Pode pode. colocar igual tá lá, para você ver toda a possibilidade da ferramenta. O sua macro está Tá. habilitada já? Professor, peraí que eu não vi isso não.
A macro habilitada vai estar aqui, um recado aqui, olha, perto aqui, onde que eu tô com o mouse, ó. Vai estar aqui opções, alguma coisa assim. E você clica e manda habilitar macro. Onde, professor, você me mostra de novo? Aqui, ó, por aqui, ó. Deve estar opções no seu Excel. Vê lá se tem escrito opções. Não. Não? Então vai ver que sua macro já está habilitada. Pode ser que ela já esteja habilitada. Tá. Aqui, professor, eu vi que aí no seu não tem essa aqui, errata, que tem no primeiro de 40. Errata. Isso. Que eu Errada, que tá mandei? aqui. Ah, não, é separação errada, é porque a separação ficou em cima. Peraí. Ah, tá bom, tá bom. É. Separação errada. Ctrl V. Aí eu coloco o número do lado, né? Isso. Número de ocorrências. Tá. Faturamento incorreto. Quanto 60? Atraso da transportadora. 125. Sheila Pareto deu ok, né? O Gabi, você também, né? Você tá no Pareto, Gabi? Estou. A única coisa do Pareto aqui que eu quero que vocês coloquem, que aqui, ó, esse alto índice de erros na indústria, coloca no Pareto também aqui, ó. Alto índice de erro na indústria. Alto índice de erros na indústria. Professor, Hum. depois que eu já coloquei isso tudo, tem que clicar em alguma coisa, ordenar? Você vai ordenar. Aí quando vai ordenar, vai ficar nessa ordem que está aparecendo aqui na minha tela, ó. Ah, tá. Atraso na entrega, Sim, atraso tudo na certo. transportadora, ok? Uhum. Uma vez que aconteceu isso, você já vai para o Pareto, que ele já vai ter armado o Pareto para você. Não precisa de apertar o botão aqui, criar Pareto não, tá? Não, tá. É só mudar aqui nessa parte aqui Isso, embaixo, na né? aba embaixo, isso mesmo. Tá ok? Ficou aqui parecido com o meu? Juliana, no meu título, eu cliquei em cima e ele sumiu. Em cima de quê? Eu fui escrever alto índice de erro. Aí eu cliquei em cima, ele sumiu. Coloca Ctrl V. Não é Ctrl V não, desculpa. Ctrl Z não Ctrl funciona, Z. não. Por que não? Porque não funciona com o meu. Tenta aí, Ctrl Z. Ih, já tentei tudo desse trem. Deu não. Deu não. Tá Deu. bom, tudo bem. Então, se não tem, não tem. Deixa sem seu título que eu não vou conseguir te auxiliar assim, não. Mas pelo menos o gráfico tá aí, né? Tá. Então pronto, o gráfico é o mais importante. Todos nós aqui no gráfico, deixa eu falar aqui com vocês umas coisas que eu expliquei na última aula. Eu mostrei para vocês que o Pareto ele tem uma metodologia 20-80. O que significa 20-80? 20-80, na metodologia do Pareto, fala o seguinte: se eu tratar 20% dos meus problemas, eu consigo 80% de resolução, ok? 20% dos meus problemas, eu consigo os outros 80% de resolução. Então, se eu for pegar na metodologia do Pareto, 20 por 80, só de eu trabalhar nesse primeiro item aqui, eu já teria algo positivo para eu alcançar a meta que eu realmente não alcancei em março. Mas muitos gestores, e eu concordo com eles e também utilizo desse jeito, a gente, ao invés de tratar 20% do problema, nós tratamos 80% dos problemas. Nós fazemos ao contrário. Nós tratamos 80% dos problemas. Sendo assim, esse primeiro problema tem quantos por cento? Como que ele representa ao todo, né? Aos problemas todos que nós apontamos? 35. 35% de problema, que é o 140 aqui.
O primeiro e o segundo é quanto, pessoal? 66. 66. E o terceiro aqui é quanto? 81. 81. Então, para eu pegar 80% do meu problema, seria atraso na entrega, atraso na transportadora e faturamento incorreto. Então, eu teria que tratar na causa raiz esses 3 problemas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a separação errada e o pedido errado não seria tão relevante porque ele representa menos do que 20%, tá bom? Por isso que é importante, então, eu te mostrar que 80% dos meus problemas vão ser, então, estratificados. Ok? Entendido? Entendido, Gabi? Entendido. Pessoal, você Ok. fala para mim, por favor, o significado de novo de 80 a 20, de 20%, como que você falou, primeira parte? 20-80. 20-80. A metodologia ela sempre vai ser 20-80, porque a ferramenta ela acredita, essa metodologia acredita que se você tratar 20% dos seus problemas, você consegue efetividade nos outros 80%. Essa Tá? efetividade é o quê? É tipo solucionar os outros 80? Não é tão solucionar, mas é no aspecto até de alcançar o resultado. Quando a gente vai lá na identificação, a gente vê que, por exemplo, a meta era 300, eu fui para 400. Uhum. Então, se eu resolver o primeiro 20% lá, que é essa parte aqui, os 20% está aqui, ou seja, se eu resolver esses 140 erros que aconteceram aqui na entrega, efetivamente eu conseguia bater minha meta, ok? Só que as empresas, elas não querem, uma vez que ela está estratificando, elas não querem ver somente 20%. Elas fazem 80% de análise. Então, ela pega os 3 principais aqui. Nesse caso, foi 3 principais, porque a gente viu aqui que deu 80% somente no terceiro. Pode ser que tenha problemas que foram mais índices e que foi só 80% já dá os 2 primeiros, entendeu? Mas você vai resolver 80% do seu problema, tá? Pode ser que esse aqui, olha, segundo, em algum exemplo que a gente veja, a gente tem aqui, por exemplo, 79%, não é 80%. Então, o próximo, mesmo que seja 90 e tantos, você vai pegar o próximo. Tá bom? Tem que ser 80, pelo menos 80. Tá? Então, é assim que a gente trata essa ferramenta. Passando aqui para o próximo, análise das causas, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu tirar aqui porque foi o que eu fiz ontem. A análise das causas, ela vai trazer aqui para você o alto índice de erros na indústria, que ela já busca pela fórmula, e ela coloca aqui também o primeiro erro aqui do Pareto, que é o atraso na entrega. Ela mostra para você aqui também, atraso na entrega. Conseguem perceber isso? E a gente vai aplicar essa ferramenta aqui, ó, que eu tinha mostrado na última aula, 6 M's, que é máquina, método, meio ambiente, mão de obra, material e medida ou medição, tá bom? Então, essas 6 aqui, 6 M's, você vai aplicar na sua espinha de peixe. Vou colocar lá no Hangout agora para que vocês tenham acesso. Pronto, tá lá no Hangout. Uma vez, então, que eu sei que eu tenho os 6 M's, eu vou aplicar esses 6 M's aqui na minha ferramenta, ou seja, na minha espinha de peixe. Tá bom? Então, como que eu faço isso, então, aplicando? Eu vou saber qual que é a causa raiz de todos esses problemas que a gente está falando. Então, vamos ver como é que a gente vai falar. Atraso na entrega. Na máquina, vamos usar a máquina aqui. Será que teve na máquina algum problema no atraso da entrega? Atraso da entrega, acho que a máquina não vai ter, né? Vai estar ok a máquina. Então, você pode colocar máquina, ok. Método. Será que o método ele foi efetivo? Será que teve alguma questão de entregar? Talvez a forma no qual utilizou, né?
talvez para entregar. Pode até ser que o método tenha problema. A gente pode colocar assim, ó, problema no método de entrega. Antes era pelo app, agora pelo motoboy. Por exemplo, tá bom? Por exemplo, isso. Estão comigo? Sim. Aí no terceiro, vamos falar do meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente, vamos colocar ok, que não tem nada a ver com entrega. Mão de obra. Mão de obra, de repente, tem, né? Mão de obra, no caso aqui, o motoboy não conhecia as rotas de entrega. Obra. No material, ok. Na medição, a medição até pode ter também cálculo incorreto das rotas. Professor, quando fala sobre medição, eu não entendi muito bem o que é a medição. Na medição, vamos falar num produto. Um produto que, sei lá, ele tem ali 300 gramas de polímero, de plástico. E aí, por algum motivo, essa medição agora está sendo 250 gramas de plástico. Então, a medição mudou. Por exemplo, também, pode ter um processo que o aquecimento dele vai a 100 graus centígrados. E aí, por algum motivo, foi para 150 graus centígrados, entendeu? A medição mudou, o número, tá? Se a gente está falando de trânsito, por exemplo, a gente pode falar de velocidade. Isso é uma medição. E várias outras coisas. No cálculo aqui, uma medição para entrega pode ser o motoboy, né? A distância, a quilometragem, essas coisas todas. Se a gente Tá? fala, vamos supor, de um restaurante, e que é entrega de comida e tudo mais, pode ser a quantidade que o arroz ficou no fogo, foi tempo a mais do que deveria, isso entraria na questão? Na medição, por exemplo, quando a gente fala sobre restaurante, a gente tudo isso é muito previsível. Previsível não, peraí. Previsível, tem previsibilidade. Então, a porção de determinado prato, de repente, sei lá, 100 gramas de arroz para cada prato. Então, eu estou colocando isso na medida. Então, é 100 gramas de arroz, não sei quantas de carne, não sei quantas de salada. Isso tudo é para que a gente possa, então, medir. Uma vez que sai dessa medida, então eu tive algum problema. Isso aí, vamos pensar em fast food. Então, o hambúrguer, ele tem as mesmas gramas. Se você, cada hambúrguer, fizer com uma grama diferente de carne, você não vai ter a padronização e você não vai saber que 1 quilo de carne dá para quantos hambúrgueres, entendeu? Entendi. É a medição que você escolheu, tá? Muito obrigada. Dúvidas, pessoal? Até aqui? Sheila, ok? Ok. Gabi, tudo bem? Ok, Juliana. Tá bom. Beleza. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente pode fazer o segundo também, que é o atraso na transportadora. Ou seja, o segundo, atraso na transportadora. Vamos fazer a análise das causas do atraso da transportadora. Deixa eu só melhorar esse negócio aqui. Atraso na transportadora, pessoal. Então, por que teve atraso? A gente aplica
por 6Ms novamente. Vamos agora usar a criatividade de vocês aí, ó. Então, na máquina. Máquina tem alguma coisa a ver no atraso da transportadora? Eu acho que não. Não, também acho. Eu acho que não. O método tem algum problema? No atraso da transportadora. Ô, professor, não sei se entrava nesse caso, mas vamos supor que o método ele não foi aplicado da forma correta e o transporte estava programado para um horário e pelo método não ter sido aplicado da forma correta, o produto teve um atraso e a entrega saiu atrasada, nesse caso. Pode, então, mas qual método que teve? O que aconteceu então? Inventa aí. Que método que não foi certo? No treinamento? O método de entrega, no caso, né? Que você está falando. Atraso na transportadora. Isso, na hora de entregar o produto, vamos supor que ele tinha que ser embalado em uma caixa de papelão, só que tinha que ter passado a fita 2 vezes, a fita foi passada só uma, e no momento de ir para a transportadora, a caixa rasgou. Tá. Entraria nessa questão ou não? É, Imaginando, tá? Indo com a mente lá no tempo. eu vi, sua criatividade foi boa, viu? A caixa caiu, uma fita só, não sei mais o que, tá bom. Então vamos colocar aqui, método, vou colocar aqui, ó. A embalagem? Isso. Embalagem incorreta que ocasionou avarias. Ok? Então, a embalagem correta, ela trouxe problemas. Por isso que houve aí, então, atraso na transportadora. Meio ambiente. Tem alguma coisa no meio ambiente? Eu posso usar minha criatividade de novo? Pode. Eu posso encontrar um problema para todos eles? Como? O ambiente. Na hora do transporte, estava chovendo. Aí, como a caixa era de papelão e a fita já não estava presa corretamente, a caixa de papelão molhou. Então, pode colocar aqui meio ambiente. Tá bom, mas a empresa não tem nenhum lugar coberto para fazer isso, não? Aí já é um problema lá da... Então, vou colocar aqui uma área de embalagem descoberta, ocasionando Avaria de novo, não. umidade na embalagem. Ok? De úmido, tá, pessoal? Não de humilde. Mão de obra, agora é mão de obra. E aí, teve algum problema na mão de obra? Gente, por favor, vamos lá. Não? Não. Material. Teve? Também não? Deixa eu pensar. E a medição? Medição. Também não. Então, a gente tem, né, 2 problemas, do método e do meio ambiente, no caso aí do atraso, tá bom? Então, qual que é aqui o gancho aqui que você tem que saber? No Pareto, uma vez que eu vou ter análise, então, de 80% do meu problema, então eu vou ter que atraso na entrega, atraso na transportadora e faturamento incorreto. Isso significa que eu tenho que ter uma espinha de peixe para atraso na entrega, uma espinha de peixe para atraso no transportador e uma espinha de peixe para o faturamento incorreto. Então, cada uma dessas espinhas de peixe é para uma barra ali do Pareto, tá bom? Isso que eu tenho que saber. Aqui a gente vai para a ferramenta GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, a gente vai então classificar
tudo isso para saber o que fazer. Então, vamos lá. Problema no método da entrega. Antes era pelo aplicativo e agora é pelo motoboy. Qual que é a gravidade disso? Acho que é sério, não é? Entrega, deu ali problema, acho que Com é certeza. grave. Qual que é a urgência de resolver isso? Já que Eu acho que é urgência também. é bem grave também. E a tendência disso continuar acontecendo? Se caso eu aplicar isso, Aí diminui. aí diminui. Mas se eu continuar do jeito do motoboy, eu continuo com problema, né? Foi. Problema. Então, a tendência é grande. Porque é o seguinte, aqui a gente tem que avaliar realmente a situação. Será que o motoboy ele não teve por algum motivo, né, alguma situação especial, ou que realmente ele vai continuar sempre atrasando, a tendência de retornar esse problema? Se ele, por exemplo, caiu da moto e tudo bem, isso não é uma tendência grande. Mas pode ser que nada aconteceu com ele, foi um dia normal de trabalho, e ele mesmo assim não conseguiu, né, chegar, né, nas entregas no horário normal. 2, mão de obra. O motoboy não conhecia as rotas da entrega. Qual que é a gravidade disso? Grande? Sim, Sim. A urgência para resolver isso é grande também? também. É grande. A tendência de sempre acontecer a mesma coisa é grande? Sim, Não, ué. não é não? Ele sempre, ele Eu acho que sempre, uma hora ele vai aprender a rota, não? isso, uma hora ele vai aprender. É Entendi novo agora. agora, mas ele não tem essa questão de toda vez ele vai ficar igual o nosso cego lá, entendeu? Assim, então ele vai ter aquela questão de aprender a rota. Então pode ser que a tendência ou é 3 ou é 1, entendeu? Para poder nas próximas entregas ele já conheceu o caminho que ele vai seguir, ok? Vou colocar um aqui. Máquina, ok. Então, se a máquina está ok, então pode deixar tudo 0, tá bom? Máquina ok, eu não vou ter nenhuma questão a respeito dela. Material ok. E aqui, medição, cálculo incorreto das rotas. É grave? Sim ou não? Sim. É grave. Tá fazendo, fazendo. Tem urgência para corrigir? Sim ou não? Sim. 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 E a tendência de isso voltar a acontecer é grande? Acho que não. Não é tanto não. Acho que se errou, pode ser que é corrigido aí nas próximas. Isso depende, tá, pessoal? Vamos falar aqui as possibilidades. Se a pessoa que faz o cálculo das rotas, ela usa um sistema, isso de fato não deve acontecer o tempo todo. Se ela faz as rotas pela cabeça dela, pode ser que isso volte a acontecer, entendeu? Se ela não tem nenhuma ferramenta para poder calcular as rotas, então pode ser que isso seja, né, assim, um problema. Então vamos falar que ela faz isso no Excel. Então vou colocar 3, tá? Então pode ser que ela erre, mas também ela tem algum tipo de auxílio. Aqui, pessoal, apareceu as outras opções aqui do 3 em diante, é porque essas outras aqui eram aqueles quadradinhos que a gente não usou, tá bom? Máquina ok, não mexo. Método, embalagem correta, que ocasionou, sei lá, o que ocasionou Avarias. isso, avarias. Então, isso é grave? Sim ou não? Sim. Sim, é grave. Urgência para resolver? Sim ou não? Sim. Muito grande. E tendência, você acha que vai acontecer sempre? Não. Eu acho que não. Não. 3 ou 1? Acho que 1. Então, beleza. Meio ambiente, área de embalagem descoberta. Isso é grave? É. É grave, porque pode atrapalhar lá. Urgência para resolver. É grande. Acho que sim. Sim. Sim, também, beleza. E a tendência disso voltar a acontecer? Se não resolver, 5. Se não resolver, é 5. Então, deixando ela bem
bem urgente, tá? Mãos de obra, ok. Material, ok. Medição, ok. Então, beleza. Já fizemos todas elas. Vamos lá para o 5. Aqui, ó, peraí, desculpa. Aqui, olha, tem priorizar. Vamos apertar o priorizar. Priorizar, então, já deu dessas, as que estão com problema ficaram para cima. O priorizar que eu vi agora que ele está fazendo só aqui nesse primeiro, tá? Ele deveria ter uma macro fazendo de todas. E depois a gente corrige. Pronto, vamos lá para os 5 porquês. Os 5 porquês. Os 5 porquês, pessoal, é uma ferramenta super importante, porque ela te ensina a perguntar sobre um determinado problema, uma determinada causa, na verdade. E você perguntando, você acaba pensando em possibilidades de resposta. Então, se eu colocar aqui para você analisar, olha, problema no método de entrega. Antes era por app, agora é por motoboy. Por quê? Por que que mudou, então, essa metodologia? Por quê? O que vocês me falam? Porque o Repete, curso. Juliano, por favor. Vamos lá. Aqui, esse método aqui é dos 5 porquês e para a gente perguntar a causa. Esse problema no método aqui foi justamente um problema que a gente colocou aqui e colocou aqui na espinha de peixe. Então, nós vamos questionar lá no 5 porquê o porquê desse problema, né? Dessa causa. Por Sim. quê? Então, eu te pergunto, por que antes a entrega era pelo aplicativo e agora é pelo motoboy? Por quê? Porque pelo aplicativo Porque sai mais caro. Pode ser por causa de valor. Porque Pelo aplicativo cobra uma taxa. o app é mais caro, tá bom? Por que no app é mais caro? Porque ele envolve o sistema, né? Na verdade, tipo o iFood. Eu vou tentar explicar. Ele cobra também para prestar o serviço. Isso, então Isso, porque ele envolve uma logística mais completa, vamos falar assim, tá bom? Isso. Por que ele envolve uma logística mais completa? Porque eles são especialistas nessa área. Por que eles são especialistas nessa? Aí já é ridículo, entendeu? Porque eles escolheram. Né? Tipo, porque sim. Porque sim. Porque eles querem. Então, quando você já vê que a resposta já não tá legal, é porque você parou. Às vezes não vai dar o sim. Tá bom? Então, eles são especialistas. Então, por eles serem especialistas, então justifica o preço. Você vê que faz sentido. Então, qual que vai ser a ação que você vai tomar? Será que você pode desenvolver ou terceirizar a entrega, conforme no aplicativo? Você pode buscar novas empresas para poder também fazer o teste para entrega para você. Você pode criar um aplicativo interno para que você consiga também fazer um serviço como eles fazem. Está vendo o tanto de opções você tem, uma vez que você descobriu que o aplicativo era mais caro, mas porque eles são especialistas, porque eles têm uma logística mais completa. Então a pergunta é: será que não vale a pena continuar com o aplicativo? Será que nós devemos então formar uma metodologia, criar uma metodologia de aplicativo também? Será que a gente não tem que talvez fazer orçamento para várias outras empresas para saber se eles vão conseguir ou não, né, fazer a mesma coisa, usar o preço? Então, nesse o que fazer, você vai colocar. Vamos aí essas opções para a gente poder analisar. Analisar, por exemplo, o custo de um app para a entrega dos produtos. Esse é um. Se você aperta o Alt
Não é o Alt, não, peraí. Você aperta o Alt mesmo e o Enter, você consegue dar Enter no mesmo sem mudar a célula aqui do Excel, tá? Só para vocês saberem. Vou colocar lá no Hangout. Análise que a gente está fazendo. Pronto. Então, analisar o custo de um app para entrega dos produtos. Vamos colocar aqui uma outra ação também que nós falamos. Orçar novas empresas de entrega de produtos. Ver se alguma empresa que também faz bem isso. E o terceiro, vamos colocar verificar a possibilidade de abrirmos uma área especializada em entregas. A gente falou que eles também eram especialistas. Então, são 3 opções aqui coerentes com aquilo que a gente desdobrou, tá bom? Então, ali você consegue avaliar. Como administradores, vocês já estão quase formando, o que vocês acham, pessoal, dessa análise aí? Se isso fosse verdade, vocês acham que vale a pena, por exemplo, criar uma área especialista em entrega porque os aplicativos estão caros, por exemplo? O que vocês acham? Professor, na minha opinião, não é válido, porque para você criar uma área, você tem que criar um responsável para ela. A pessoa ela vai ser totalmente... ela vai ter que se dedicar totalmente àquilo. Aquela área. Pode ser que esse serviço de entrega, ele não é uma coisa que vai ter o dia inteiro para ser feito. Entendeu? Você vai trabalhar 8 horas, durante as 8 horas você vai ter entrega para fazer? Como que vai ser? Ou será que isso vai ser só em um período do dia? Eu acho que criando uma área para isso, o custo aumentaria, porque envolve uma pessoa, disponibilização de espaço. Eu estou falando uma pessoa, tipo assim, para comandar, para liberar todas as entregas. Tem mais uma pessoa que tem que ser responsável pelas entregas. Tem que ter lá também uma pessoa responsável pela rota e tudo mais. Na minha opinião, não é viável criar uma área por causa disso, e sim otimizar o que ele já tem. Alguém pensa diferente? Descobri uma frase. Eu descobri, eu escutei uma frase que a unanimidade é burra, viu, gente? Ô, Juliana. Oi. Talvez isso também deva ser avaliado pelo porte que a empresa tem. Porque se for uma empresa pequena, eu concordo com a Pâmela, que não vale a pena, mas dependendo do porte da empresa, talvez mais viável seja ela criar um plano para isso mesmo. Sim, é possível também. O que a gente tem que pensar, pessoal? Assim, agora pensando como administrador e pensando de uma maneira mais global, tá? A gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente fala sobre criar uma área ou ser especialista em alguma coisa, a gente está falando sim de contratações de especialistas, a gente está falando de uma área, ok, realmente isso tudo é verdade. Mas a empresa que ela quer ser boa em tudo, ela acaba não sendo boa em nada, né? Ela precisa ter ali o seu core business, que a gente chama, que é ali o negócio no qual ela ganha dinheiro, para ela se dedicar. Ela não pode ficar abraçando, né, todas as áreas da empresa para que ela possa gerenciar, porque isso não vai dar certo. Se você parar para pensar aí, por exemplo, na nova faculdade, você tem o Xerox. Xerox certamente vai dar lucro, não tem dúvida que dá lucro. Mas se a nova faculdade ficar gastando seus esforços em máquina de Xerox, em funcionário para Xerox, em toner, em sei lá o que, de máquina que estragou, ela não vai se concentrar naquilo que realmente ela foi criada para ser. Então, ela não vai conseguir gastar o seu tempo pensando em metodologias de ensino. Então, é bem isso que a gente tem que pensar no core business da organização.
Claro que a gente viu aí uma estratificação no qual mostrou que o custo estava elevado de frete. Beleza, mas você não quer ter algo de qualidade? Se quer ter, eu posso, então, verificar a possibilidade de eu investir nisso, entendeu? Ó, essa situação que a gente está acontecendo aqui do coronavírus, né? A nova faculdade não tinha nenhuma plataforma de aula EAD, nenhuma. Cada professor foi dando o seu jeito, usando a plataforma que queria, e enfim. Mas houve, então, a necessidade de adquirir, de repente, uma plataforma que fosse única e que pudesse ter um investimento maior sobre isso. Então, nós estamos nos adaptando e fazendo conforme aquilo que foi proposto. Então, é bem isso que vocês têm que pensar. Quando a gente está numa empresa, a gente não quer ganhar tudo, a gente não tem que ganhar tudo, a gente tem que ter ali foco naquilo que realmente a empresa dá dinheiro. No meu caso aqui, na Espírito Santo, né, que eu levo lá estudantes para Portugal, eu teria possibilidade de inventar várias outras empresas. Além dessa empresa que leva estudante, quando a gente chega em Portugal, a gente não tem que ficar em algum lugar, então poderia alugar uma casa e ali fazer uma hospedagem para idosos, para estudantes. Eu poderia também ter ali carros para alugar para estudante. Eu poderia ter uma agênciazinha de viagem para poder fazer um tour ali pela Europa. Então, tudo isso são possibilidades e que são rentáveis e que vai dar certo. Mas, se eu me dedicar meu tempo nisso, eu não foco naquilo que é o principal, entendeu? Então, muitas empresas, elas decidem terceirizar os seus serviços em função do core business da organização. Isso é algo muito importante para vocês entenderem e saber, tá bom? Da mesma maneira, a gente tem aqui, pessoal, olha, segunda causa, o cálculo incorreto das rotas. Por que teve cálculo incorreto? Eu funcionário... Pesquisa? Oi? Não pode negociar. Porque o funcionário, o cálculo incorreto, porque o funcionário não sabe mexer no Excel. Talvez eles fazem a rota no Excel. Por que ele não sabe mexer no Excel? Porque ele não recebeu treinamento para o programa. Por que ele não recebeu treinamento para o programa? Porque A empresa não tem uma área para isso? Não tem uma pessoa específica para aplicar esse treinamento? pode ser, mas o treinamento não necessariamente tem que ter gente interna para poder aplicar, né? É uma questão de investimento também, né? Por que ele não recebeu treinamento? Porque não era uma necessidade do setor. Por que não era? Porque as rotas não eram feitas internamente. Por que não era? Porque usávamos o app, ok? Nossa, Usávamos o app. Aí conseguimos fazer os 5 porquês, e com lógica. Tá vendo? Então, ou seja, antes usava o app. Então, já que eu não uso o app, então agora eu preciso então ter treinamento para esse rapaz, sim ou não, pessoal? sim, sim. Então, eu vou colocar providenciar um treinamento de Excel para o João. O que mais que eu posso fazer? Foi mesmo. Pegou capacidade mais. Você tem que agachar. Ixi. Criar um modelo de roteirização para padronizar as entregas, ok? O que mais que eu posso fazer? Testar algum aplicativo, professor? Pode ser que também. faça essa rota, né? Avaliar um sistema de
roteirização para a empresa, ok? Olha aí que ações legais. Eu posso treinar o João, posso criar um modelo se for no Excel, ou eu posso, de repente, até contratar um sistema. Sabe o que é o mais legal, pessoal? Se você pega essas ações que você criou e você compara com a causa lá da espinha de peixe, aqui a gente está falando de cálculo incorreto das rotas, né? Cálculo incorreto das rotas, aqui ó, nesse que a gente colocou. Se você fosse só pensar no cálculo incorreto das rotas, você não chegaria a uma ação dessa. Por exemplo, de providenciar, de repente, avaliar um treinamento de roteirização, ou criar um treinamento para o João. O que o João tem a ver com isso? Só se você fizer os 5 porquês, você vai chegar em ações que vão ser bem mais assertivas. E uma vez que você resolve esse problema raiz, automaticamente você resolve aquele problema maior. Então o problema estourou aqui em cima, mas a raiz está aqui embaixo. Aí a ferramenta faz com que você analise em níveis até chegar aqui embaixo, e as suas ações, elas não atacam em cima, elas atacam na raiz. Resolvendo aqui, automaticamente resolve lá em cima. É bem o que os médicos fazem. Eles não te dão remédio para febre. Eles verificam o motivo da febre para atacar no problema para que a febre pare de acontecer. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. E aí, pessoal, assim, eu acho que já entenderam aqui, nossa aula está acabando também. Quando a gente vai para o RTA, que é o Relatório de Tratamento de Anomalias, ou para o Plano de Ação, como vocês queiram falar, a gente já tem aqui os problemas, e já puxaram. As ações aqui sempre vão ser corretivas, porque não alcançou uma meta, e aqui começa a ter as ações, que você vai colocar início e fim, e o responsável. E aí você vai colocando exatamente início e fim de cada tarefa. O responsável sempre é o nome de uma pessoa. O início e fim aqui sempre tem que estar, ele precisa ser rápido a resolução, porque para que eu preciso resolver isso para atingir a meta do próximo mês. Eu não posso colocar o início e fim como se fosse o mês todo para você analisar. Se você analisar o mês todo, no próximo mês você não vai alcançar a meta novamente, entendeu? É assim que funciona. Isso aí a gente está rodando PDCA para melhoria contínua. Entenderam? Oi, Sim. Sim, tranquilo? Tranquilo. Gostaram? Tranquilo. demais. É bom, né? Eu gosto dessa ferramenta. Gosto das ferramentas da qualidade que faz com que a gente se desenvolva e não chute possíveis soluções para resolução de problemas, né? Tudo isso que a gente está apresentando está dentro de uma metodologia chamada MASP, que é Método de Análise de Soluções de Problemas, tá bom? Você encontra isso também nas literaturas, enfim, em outros Como que é, lugares. professor? O nome é metodologia o quê? Metodologia de Análise e Soluções de Problemas, MASP. De soluções de problemas, né? Método de Análise de Soluções de Problema. Ok? MASP. Tranquilo? Dúvidas? Gabi, Enquanto que não. nunca tinha visto a ferramenta, o que acha? Deu certo? Muito interessante, bacana. Muita coisa eu já tinha ouvido falar, só na teoria mesmo, ou acompanhando alguns colegas de trabalho que trabalham com esses gráficos, com a espinha de peixe, mas eu nunca tive oportunidade mesmo, assim, de perto de trabalhar, não. Mas, bom. mas os temas são bem familiares para mim, gostei bastante. Tá bom. Pedro já mexeu com isso, Pedro? Não, nunca tinha mexido não, mas bacana. Tá bom. Então tá. Vinícius, ok? Tudo certo? Eu acho que sim. O Davidson não veio, né? O Vinícius respondeu que sim, professor, no chat. Aí eu vi aqui, beleza. Ok. Sheila, dificuldade não? Tranquilo também? Não, tá ok. Então é isso aí, galera.
aula de hoje. Finish. Treinem essa ferramenta. Não precisa passar esse Excel para o povo, tá bom? Fiquem só com vocês. E é isso. Muito bom aí ter a aula. E vamos então, semana que vem estamos de novo na aula. Semana que vem eu acho que é feriado, não é? Dia 21. 21. Quarta-feira, 22, e a gente está juntos aí, tá bom? Ótimo, professor. Muito obrigada, tá? É isso aí, galera. Então, forte abraço para vocês. A aula vai ficar gravada, tá bom? E a gente mantém essa mesma metodologia, tá? Tudo bem. Até mais. Abraço. Sucesso para vocês. Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau, tchau.